Alegria, alegria! General Ágata na área. DJ Dica. Alegria, alegria! Alegria, alegria! Hoje nós vamos falar sobre o perfeccionismo. Eu vou sair e entrar novamente, que houve um erro aqui. Peraí. Vou virar a câmera, só um minutinho. Isso. Agora tá tudo ok, né? Eu coloquei o título lá, mas o título não saiu, né? Até parece que o assunto hoje é perfeccionismo, né? Eu escrevi o título, não sei o que aconteceu, o título não saiu. Nossa, vamos falar hoje sobre perfeccionismo, né? Vocês vão chegando aí para nós estarmos partilhando sobre o perfeccionismo. Hoje nosso assunto é perfeccionismo. Isso aí. Nossas generais estão chegando todas aí, Elizabeth, doutora Mariana, né? Ah, então tá, a Fernanda tá dizendo que o título apareceu. Ah, porque pra mim não tá aparecendo não, na live. Mas excepcional noite para todos vocês. E hoje nós vamos fazer, né, mais um bate-papo muito interessante. Vamos viver momentos mágicos aqui hoje, nós vamos estar partilhando, né, o nosso perfeccionismo e nós vamos descobrir o quanto nós somos perfeccionistas, né? Nossa General Vanilda, seja bem-vinda. Minha amiga conterrânea que manda minhas energias positivas lá, né? Minha irmã querida, Dona Conceição, um grande abraço para ela, né? Manda energia sempre para mim. Excepcional noite para vocês. Nós vamos estar falando sobre o perfeccionismo. Eu gostaria que vocês fossem escrevendo aí o que é perfeccionismo para você. Você acha que é um elogio? Você acha que é um defeito? Você é perfeccionista? Vamos escrevendo, vamos participando, né? Que essa live ela é para todos participarem, né? Nós vamos nos comunicando, né? E eu vou dizer para vocês que eu era muito perfeccionista, tá? Para mim foi um choque, passei mal quando eu descobri isso. Mas, né? O perfeccionismo toma conta de nós. E hoje nós vamos descobrir o porquê de tanto perfeccionismo, né? O porquê de querer criar barreiras ao nosso redor, né? Então, né? Meu irmão está dizendo aí que é um defeito. E recentemente nós conversamos sobre isso. Como nossa irmã Agta disse, pensava sem elogio, mas hoje vejo que é um defeito. Por vezes deixei de fazer algo por não estar perfeito. Eu também antes achava que era uma grande graça você ser perfeccionista, né? Eu enchi a boca para falar, não, meu grande defeito é ser perfeccionista, né? Como diz, né, nosso manual, meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Meu grande general aí do estaleiro, chegando por aí, né? Tudo de bom, boa noite, seu Geraldo, grande general do reino. Hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo, né? Eu até falei com meu amigo que está fazendo um serviço para mim, né? Queremos tudo top, tudo diferente. Meu amigo fez com o maior carinho, né? Para sair tudo perfeito. Tudo perfeito. Nós queremos tudo lindo, tudo maravilhoso, né? E hoje nós vamos estar falando sobre isso, né? De onde vem o perfeccionismo, né? O que está por trás do perfeccionismo. E nós vamos partilhar e vamos descobrir muitas coisas aqui. Porque o nosso manual da vida já fala muita coisa. E ele já disse, né? Que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, pela falta de conhecimento, nós estufamos o peito para falar que somos perfeccionistas. Mas quando nós vamos estudar e ver o que realmente é o perfeccionista, né? O perfeccionismo faz conosco, nós descobrimos uma grande tragédia, é o perfeccionismo. E de onde ele vem, né? Como nosso irmão disse aí, perfeito é só o nosso Criador. E o perfeccionismo, ele traz um atraso muito grande para nós. Nossa general Claudinha, nossos generais chegando por aí, nós vamos falar sobre o perfeccionismo. O que está por trás do perfeccionismo? Né? O por onde nós andamos para dizer que somos perfeccionistas e estufamos o peito para dizer eu sou perfeccionista, né? Vamos partir para cima dessa situação de perfeccionista. Nesse mundo, nós vivemos o mundo real e o mundo irreal. Então, como diz nossa Elizabeth, aí somos imperfeitos em busca de melhorarmos cada dia mais.
Isso quando nós adquirimos o conhecimento que o Criador nos diz, nós temos isso. É uma grande verdade. Então nós vamos dizer o seguinte, o perfeccionista é uma pessoa que tem muito medo. É uma pessoa que tem necessidade de aprovação. E tudo isso, você está entendendo? Eu era. E hoje eu venho caminhando. Quando eu comecei na minha vida humilde, né, de catadeira de lixo, né, de tudo isso, eu parti para cima para mim vencer toda essa situação. E eu comecei a colocar na minha cabeça. Eu tenho que fazer tudo perfeito. Mas eu não entendia que eu queria fazer o perfeito, por quê? Porque eu queria chamar atenção. Porque eu queria ser valorizada, eu queria ser aprovada por aquelas pessoas. E eu dava o melhor de mim e ficava esperando os elogios, né? Quando eles elogiavam, eu falava, sou a tal. E eu criava dentro de mim e alimentava o medo da reprovação. Porque o perfeccionismo é isso, é o medo. E naquela época, quando eu tinha minha vida simples, minha vida humilde, né, que eu vinha crescendo, eu desenvolvia o perfeccionismo dentro de mim. E achava que isso era um grande valor, ser perfeita. Eu não tinha o conhecimento. Eu buscava a aprovação das pessoas e criava um modelo de perfeccionismo dentro de mim. Sem saber o que isso estava me prejudicando, e isso me privou de viver o melhor que a vida tinha para mim por muitos anos. E hoje, com o autoconhecimento, né, e hoje eu venho partilhando isso com vocês, eu estou abrindo a minha boca, nós vamos quebrando essas barreiras e nós vamos entendendo o que aconteceu conosco no passado. O perfeccionismo, nós queremos buscar aprovação. As pessoas que vivem no perfeccionismo, elas criam uma fábrica que elas vivem num mundo irreal. Como diz a Elizabeth, eu acho que o perfeccionista é muito exigente consigo mesmo e com todos e com quem ele convive. O perfeccionista, ele é capaz de perdoar todo mundo, mas ele não é capaz de se perdoar. Então, eu que ainda estou lutando contra o meu perfeccionismo, eu não admitia erro, eu não admitia falha. Hoje eu ainda conversei com o general que nós estávamos juntos, dizendo para ele, nós cometemos duas falhas esses dias, nós deixamos de fazer isso, isso e isso. Mas nós temos que saber distinguir o que é dar o melhor de si e o que é perfeccionismo. Perfeccionismo, ele vem da rejeição. Quantas pessoas fazem um curso apenas para agradar as pessoas, para ter a aprovação da sociedade, para ter a aprovação da família? Muitas pessoas não gostariam de estar naquela profissão. Mas o que acontece? O perfeccionismo, ele é relacionado à rejeição. Ele é relacionado à falta de amor. Então, quando você era pequeno, talvez os seus pais te corrigiam muito, faziam muito medo a você. E aquele medo, ele te liga à falta de amor. Se você não obedecer sua mãe, se você não obedecer o seu pai, você não vai ser amado. E o amor, ele é primordial na vida. Então, a gente vai criando aquele medo. E você fala, não, eu tenho que ser perfeito para eu agradar minha mãe e meu pai, para ele ficar feliz comigo. Eu preciso da aprovação deles. E para eu obter a aprovação dos meus pais, eu preciso ser perfeito. Eu não posso ter erros. Principalmente para as gerações que vieram, né, muito tempo atrás, onde viviam a época do coronelismo, né, que existia essa rejeição por parte dos pais, onde eles amedrontavam os filhos, ameaçavam os filhos, espancavam os filhos. Então os filhos tinham muito medo. E no medo, você cria a falta de amor, a rejeição, você se sente rejeitado. E para você se sentir amado, você estabelece um padrão de perfeição na sua cabeça. Eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, senão meus pais não vão me elogiar, meus pais não vão me valorizar. E antigamente as pessoas, né, que não tinham conhecimento, até hoje as pessoas que ainda não têm autoconhecimento, elas gostam muito de comparar as pessoas. E quando você compara uma pessoa com outra, você está fazendo um mal muito grande para ele, porque você está criando crenças no interior dele, principalmente as crenças de não merecimento, de rejeição. E isso tudo vai te levando para o mundo do perfeccionismo. É isso que nos leva para o mundo do perfeccionismo. E às vezes a gente não entende. Tem pessoas que gostam, que eu tô cansada de ouvir. Recentemente eu ouvi as pessoas falar,
Eu não admito ser criticada. Eu odeio ser reclamada. Então isso é o perfeccionista. Por que você é perfeccionista? Porque no passado você foi rejeitado. No passado, talvez a sua mãe, o seu pai, alguém da sua família te obrigava a deixar aquele brinquedo para dar para aquela criança que acabou de chegar. E você se sentia desvalorizado. Você sentia que aquela criança que chegou é mais importante do que você. E você quer fazer tudo para chamar atenção. E quando você quer fazer tudo para chamar atenção, você quer ser perfeccionista. E isso reflete na sua vida no mundo de hoje. Porque muitas pessoas cresceram com esse medo, com essa rejeição dentro delas, e elas não conseguem nem ter um relacionamento, porque elas se sentem rejeitadas. Elas querem a todo instante que o parceiro te elogia, ela quer a todo instante que o parceiro está olhando para ela, está notando que ela cortou o cabelo, que ela trocou o óculos, que a roupa é nova. Isso são pessoas que necessitam a todo instante serem valorizadas. Elas foram rejeitadas no passado e elas criam dentro delas o padrão de perfeccionista. E essas pessoas como eu, né, e como talvez algumas pessoas estão aí, nós sofremos muito. Muito tempo eu sofri e não sabia que perfeccionismo era um defeito. Um defeito muito grande que me aprisionava dentro de um medo. Apesar de eu ser sempre uma general muito valente, o perfeccionismo me perseguiu por muito tempo e até hoje eu luto contra o perfeccionismo. Porque como eu fui rejeitada na minha infância por eu ser pobre, por eu estar necessitando catar lixo, levantar meu dinheirinho e tudo, eu não me sentia menosprezada perante eles na atitude do dia a dia. Mas no meu interior eu me sentia rejeitada. E por isso eu desenvolvi o padrão de perfeccionismo dentro de mim. Eu fazia tudo com muita perfeição. Eu não deixava espaço para ninguém chegar e falar, isso pode ser melhor. E até pouco tempo uma pessoa me falou o seguinte, você olha um texto, nem que for para tirar um ponto e colocar outro, mas você mexe no texto. Isso é perfeccionismo. E eu venho lutando contra isso. Porque a minha vida, a minha rejeição na época de pobreza, me levou a desenvolver um papel de perfeccionista. De querer chamar a atenção através do perfeccionismo. E isso vai criando um medo dentro de você. Por que que você não consegue tirar os projetos que está dentro de você para fora, vir para o mundo real? Por causa do perfeccionismo. O perfeccionismo, por trás dele existe um medo. Então eu tinha muito medo de ser rejeitada em tudo que eu fazia. Então eu ia lá e dava o melhor, fazia mais do que era pedido. Mas não por dar o melhor de mim, pelo medo, por querer ser perfeccionista, por deixar tudo muito bem feito de forma que ninguém falava nada comigo. Então era o perfeccionismo. Mas dentro de mim gritava o medo, porque eu tinha medo de não fazer bem feito, de não agradar. E até que as pessoas abrissem a boca para falar que aquilo estava ótimo, eu estava sofrendo por dentro, porque eu vivia no mundo do perfeccionismo. Se tem um evento, uma coisa, eu logo quero tomar frente. Eu quero fazer tudo, não quero deixar nada para ninguém, porque depois as pessoas não fazem bem feito e eu estou naquele evento, e como eu tinha mania de perfeccionismo, eu queria fazer tudo para chamar a atenção das pessoas. Porque na minha infância eu fui rejeitada. Naquela vida de pobreza que eu tinha, eu era rejeitada por aquelas pessoas. E eu fazia tudo para agradar elas, porque eu tinha necessidade de aprovação. Então o perfeccionismo, ele existe dentro de nós e nós temos que descobrir qual é a raiz do perfeccionismo. Talvez foi a sua criação, talvez sua mãe gritava muito com você, te comparava muito com seus irmãos, talvez a sua mãe tirava as coisas de você para dar para outras pessoas e você naquele momento não se sentia rejeitado, não se sentia amado. Então perfeccionismo é medo, é rejeição. E isso reflete hoje na nossa vida. Muitas vezes você tem um projeto para fazer e você está há anos escrevendo esse projeto. Porque ele tem que ser ideal, ele tem que ser perfeito. E quem vive desenhando um projeto para ser desenvolvido, eu quero montar um estabelecimento, eu quero falar na internet, eu quero fazer isso, eu quero escrever um livro. Você fica fazendo, olhando os mínimos detalhes, não pode dar errado se acontecer aquilo. Isso é perfeccionismo. E o perfeccionismo vem do seu passado, da sua criação, da sua rejeição
que você teve, o medo estar tomando conta de você. E o perfeccionismo não deixa você viver o melhor dessa vida, porque você tem medo de errar. Você tem medo das pessoas te criticar, você tem medo das pessoas te reprovar. E toda essa reprovação e esse medo vem das nossas crenças negativas, que são lá da nossa infância, lá da nossa criação. E nós temos que entender, como eu sempre digo, que o que nossos pais nos ensinaram foi o que eles aprenderam. Foi o melhor que eles tinham para nos ensinar. Então você tem sempre que entender isso e buscar conhecimento para você acabar com esse perfeccionismo dentro de você. Você tem que entender que dentro de você existe um ser extraordinário. E você tem um propósito de vida. O Criador te criou aqui para um propósito. E se você viver no mundo do perfeccionismo, que nada mais nada é do que a necessidade de aprovação, o medo toma conta de você, você nunca vai desenvolver o projeto que o Criador deixou aí para você. Você precisa entender que você tem que deixar um legado nessa vida. Você não tem que se preocupar em deixar herança. E esse legado, ele passa pelo perfeccionismo. Porque se você tem medo de jogar para fora o livro que existe dentro de você, o erro que existe dentro de você, você não tem condições de transbordar na vida. Você não cresce, porque você só fica projetando, pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o medo vai tomando conta de você. O medo vai amedrontando, vai crescendo dentro da sua mente e vai te impedindo de colocar o projeto para fora, porque você tem necessidade de aprovação. Então, o perfeccionismo vem da sua rejeição, vem do seu passado. Você foi rejeitado e hoje você busca perfeição, você busca a aprovação das pessoas. Como eu busquei, porque eu era rejeitada, na pobreza, eu queria buscar a aprovação das pessoas fazendo as coisas bem feitas, não deixando espaço para elas falarem que eu poderia ter sido melhor. E com isso, eu sofri muito, né? O monstro da rejeição estava dentro de mim. Então nós não devemos buscar a perfeição, nós devemos ser fazedores. Toda pessoa que é fazedor, ela é feliz, ela é alegre, porque você tem que entender que você tem que fazer, porque você só consegue corrigir algo se você fizer. Se você não é um fazedor, você está cuidando da vida dos outros. Você está vivendo o sonho dos outros e não o seu sonho. Então você tem que se jogar, você tem que se lançar no mundo que você quer viver. Não busque a perfeição, não busque a aprovação das pessoas. Porque se você está vivendo o seu propósito, quem vai te aprovar é o Criador. O importante é você e o Criador. Você ficar preocupado com o que as pessoas vão falar, você tem que entender que a palavra das pessoas não vai tocar em você. O que as pessoas estão pensando sobre você não vai influenciar no seu trabalho. Você quer fazer algo, você faça. Você errou, não tenha medo das pessoas te criticar. Hoje eu não importo das pessoas me chamar de louca, mas eu sou uma louca com resultado. Porque uma pessoa que não tem resultado, como? Não existe gênio sem resultado. Não podemos parar em função do perfeccionismo. Não pare no perfeccionismo. O perfeccionismo é medo. É rejeição que veio do seu passado, necessidade de aprovar. Você quer mostrar para todo mundo que você pode, que te humilharam, mas hoje você está por cima. Isso é rejeição que você teve no passado. E você tem que entender que a necessidade de aprovação veio desde a sua criação. E o perfeccionismo está por trás dele o medo. Medo da crítica, medo do que as pessoas vão falar de você, medo do que as pessoas vão pensar sobre você. Enquanto você tem esse medo, você está vivendo num mundo irreal. Essa fábrica do mundo irreal não pode existir mais, porque você risca um projeto milhares de vezes. E para você saber se esse projeto seu está certo, você precisa ser um fazedor. Você precisa ser um fazedor. Você começa a fazer as coisas. Não vive no perfeccionismo. O perfeccionismo não vai deixar você crescer. O perfeccionismo não vai te levar para a felicidade. O que é perfeito para nós hoje, perfeito para nós são as máquinas, os computadores. E vocês já repararam que as próprias máquinas, elas dão defeito? Nós não podemos viver no mundo do perfeccionismo. O perfeccionismo te leva à tristeza, à frustração. Pega esse projeto que tem dentro do seu coração e parte para cima. Deixa as pessoas falarem que você é louca, que você é isso, é aquilo. Não preocupe.
As palavras das pessoas não podem tocar vocês. Então, por que incomodar com isso? Não fique dependendo da aprovação das pessoas. Dependa da aprovação do Criador. Faça aquilo que arde no seu coração, porque aquilo que o seu coração fala para você fazer é o seu propósito. E depois aquelas pessoas que te chamaram de louca, elas vão bater palmas para você. Porque você está tirando o seu projeto do papel, do mundo irreal e indo para o mundo real. Você é um fazedor. E se você fez o seu projeto e não deu certo, você pega o seu perfeccionismo para olhar o que foi que você errou. Onde você errou. Aí você vai, conserta, joga seu perfeccionismo lá para frente e faz de novo. Você tem que ser um fazedor. Você tem que ser um revisador. E você tem que trazer aquilo para a sua realidade. Você tem que adaptar. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Corrigir, corrigir, corrigir e adaptar. Quando você faz, você vê o que deu errado. Você corrige aquilo que você fez de errado e você adapta a sua realidade. E você não precisa ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Não fique procurando a aprovação das pessoas. Até uma roupa que você veste, você fica preocupado se as pessoas vão achar aquela roupa bonita. Você não está preocupado em se agradar, em agradar seu coração. Você fica preocupado com as pessoas. Isso vem da necessidade de aprovação da sua criação. Isso vem da sua rejeição quando você era criança. Talvez você teve um namorado que te rejeitou, que te humilhou, e você ficou com isso dentro de você, com essa rejeição. E isso fez com que você se tornasse uma pessoa perfeccionista. Você quer agradar todo mundo, você quer comprar a amizade das pessoas, e cada vez que você quer fazer isso, as pessoas te decepcionam. Então você não pode viver nesse mundo do perfeccionismo. Você tem que viver no mundo da realidade, fazer, corrigir e aperfeiçoar. É isso que você tem que viver, é isso que você tem que fazer. Ser um fazedor. Você vai pensar comigo como, né, nossa Agta disse aí, é melhor ter uma história com erros do que não ter uma história. É isso aí. Você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão falar com você. Ah, eu vou fazer isso, mas se der errado, vou queimar meu filme na cidade. As pessoas vão falar. Não importa. Antes você ter um filme queimado e as pessoas falar de um filme queimado do que você não ter nenhum filme. Do que você está vivendo para construir a história dos outros. Viver o sonho dos outros. Quantos empresários quebraram por diversas vezes e hoje eles são pessoas de sucesso. Hoje eles têm uma história para contar. E você? Qual é a história que você tem para contar? Você é um perfeccionista? Você não consegue levantar, tirar os seus projetos de dentro de você? Porque você tem medo? Porque você foi rejeitado quando você foi criança? Talvez a sua professora falou que você não conseguia, falou que você era feio, que você era gordo, que você era magro, que você era um palito. Então você se sentiu rejeitado e você traz isso para o presente. E você quer ser o perfeccionista? Não porque você é bom, porque você quer conquistar a aprovação das pessoas. Porque você ainda não resolveu essa situação emocional dentro de você. Tem pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa. Isso é ser um perfeccionista nas emoções. Foram pessoas que foram rejeitadas no passado e hoje elas querem falar isso. Então nós temos perfeccionismo nas emoções. Eu dou um boi para entrar na briga, uma boiada para não sair da briga. Nós não temos que fazer isso. Isso é perfeccionismo. São emoções perfeccionistas. E como eu disse para vocês, nós temos um manual, né? O nosso manual, nós trabalhamos com o nosso manual, como eu digo para vocês, que é a palavra. E na palavra está escrito, lá em Mateus 7:21, está escrito sobre isso. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Pensamentos de cobiças, pensamento de perversidade e desonestidade. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Então, esses sentimentos de perfeccionista, ele vem do coração de vocês. Então, são sentimentos, emoções que nos trazem desassossego, nos trazem inquietude e nos impedem de viver o melhor dessa vida. Quantos de vocês poderiam ser grandes empreendedores, mas estão com medo? Ah, mas se eu sair fazendo alguma coisa e quebrar? Não. Olha o manual. O que o manual fala?
Antes de fazer alguma coisa, senta, calcula tudo e olha. Então o que nós temos que fazer? Sempre seguir o nosso manual. O nosso manual fala tudo, gente. O manual fala tudo para nós. Você não pode sair por aí querendo abrir uma empresa, ser um empreendedor de qualquer jeito. Não, busca instruções. O nosso manual já fala. Conversa com pessoas que têm conhecimento. Seja humilde de falar. Você fez isso, eu estou querendo fazer. Como que você fez? As pessoas realmente de sucesso, elas têm prazer em parar e te ensinar. Porque vocês têm a mania de dizer, ah, mas acontece que fulano não vai querer me ensinar porque a pessoa vai ter medo que eu faça isso que ela já faz. Então você tem que entender, as verdadeiras pessoas que querem a prosperidade, elas não pensam dessa forma. Porque eu posso fazer uma live do perfeccionismo e você também pode. Mas nós temos uma essência. O perfume que eu vai exalar do meu corpo para falar do perfeccionismo é um. O que vai exalar de você é outro. Nós dois podemos falar de perfeccionismo de formas diferentes. E o que hoje nos leva mais ao perfeccionismo das emoções? São as nossas palavras. Muitas vezes você se sente rejeitado porque a sua comunicação não foi correta, não foi clara. Muitas vezes uma pessoa fala uma coisa com você, você não entende da forma que ela quis te dizer. E aí você já se fecha. Você já começa, né, no seu perfeccionismo a julgar, né? Como diz a palavra, do interior de seu coração é que gera essas emoções negativas. E tudo tem vínculo com o perfeccionismo. Então o perfeccionismo é algo muito importante que todos nós temos que relacionar na nossa coluna, tudo aquilo que nós fazemos, o que tem a ver com perfeccionismo. Quando você descobrir que você é um idealizador e que você faz parte de uma fábrica que não faz nada, só fica idealizando, ah, eu vou formar na faculdade, quando eu formar que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você não precisa de faculdade para fazer nada. Nós já sabemos que tudo que nós somos, 15% vem do nosso cognitivo, que é a faculdade. A não ser alguns casos como medicina, né? Nós temos um amigo nosso que está aqui fazendo isso, alguma coisa. Mas o perfeccionismo é que nos atrapalha. 85% do que nós precisamos para fazer vem do nosso emocional. O nosso emocional ele é muito importante. Por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Nós temos que ter cuidado com saber se aquela palavra que nós falamos para aquela pessoa, ela entendeu aquilo que realmente nós quisemos transmitir. Muitas vezes as pessoas ficam magoadas dentro do seu coração porque você não teve uma comunicação clara com ela. Porque você é um perfeccionista. Você acha que você falou uma palavra e que a pessoa tem que entender aquilo que você disse. Isso é perfeccionismo. Por quê? Porque no seu passado você foi rejeitado, né? Quantas vezes sua mãe mandou você calar a boca? Quantas vezes sua mãe não deixou você falar? Seu pai não deixou você falar? Quantas vezes? Isso tudo nos faz ser perfeccionista. O quanto é importante essa palavra do perfeccionista. Eu fiquei assim, boba, quando eu fui estudar tudo o que o perfeccionismo traz para nós, o que vem do nosso passado. Nós temos emoções. Quantas pessoas poderiam viver melhor se elas conseguissem entender que o perfeccionismo vem do medo, que o perfeccionismo vem da rejeição, que o perfeccionismo vem da falta de aprovação e hoje você estufa o peito e fala, eu sou um perfeccionista. Isso não é qualidade, isso é um defeito. Como disse nosso irmão aí, um idealizador vezes um realizador. Um idealizador, ele vive numa fábrica que nunca faz nada. Um realizador, ele senta, pega a instrução da palavra que já fala, senta e calcula tudo antes de você fazer. Tenha conhecimento. O nosso manual, que a Bíblia já fala tudo. Então nós temos que sentar, nós temos que nos conectar com pessoas que já fez aquilo que nós queremos fazer. Você não precisa fazer uma faculdade para agradar ninguém. Você não precisa fazer uma faculdade para agradar a cidade, para mostrar para as pessoas que você pode. Quantas pessoas eu conheço? Eu conheci uma pessoa que fez uma faculdade, que eu não vou nem falar o nome, mas ele fez a faculdade porque os pais queriam. E ele pegou a faculdade, entregou o canudo na mão do pai e foi fazer a faculdade do sonho dele. Essa pessoa perdeu 6 anos numa faculdade para atender uma família, para agradar os pais. Por quê? Porque ele tinha medo da rejeição e ele não teve coragem de falar que ele não queria aquela faculdade, porque o pai muito queria que ele fizesse aquela faculdade. Mas aquele jovem fez
para não ser rejeitado pela família, porque ele tinha medo de ser rejeitado, de não ser amado pelos seus pais. E depois que ele fez essa faculdade, ele foi fazer a faculdade dos sonhos dele. Então isso é perfeccionismo. Ele quis agradar as pessoas, ele quis ser perfeito, fazer a faculdade que a pessoa queria para depois fazer a sua faculdade. Então nós não podemos ser assim, nós temos que fazer aquilo que arde no nosso coração. O que arde no seu coração? Põe para fora a sua missão, aquilo que arde no seu coração. Você precisa entender que o seu propósito tem a ver com pessoas. Você precisa amar pessoas. Você precisa se amar. Você precisa entender que você é uma pessoa amada. Não existe a realização sem você amar pessoas. Se você quer fazer algo que não é para servir pessoas, você não vai se sentir realizado. Porque toda realização passa por pessoas. Você tem que amar pessoas. Você tem que entender que para você ser feliz, pessoas têm que ser felizes com você. Se você quer ser feliz sozinho, você é um perfeccionista. Você é um rejeitado. Você tem necessidade de aprovação e você quer apenas chamar a atenção das pessoas com aquele algo que você vai fazer. É por isso que eu digo, né? Quando você vai colocar uma loja, eu te pergunto, por que você quer colocar esse empreendimento? Ah, para eu ficar rico, para eu comprar um carro, comprar uma casa? Isso é perfeccionismo. Egoísta. Você foi rejeitado, você tem necessidade de aprovação e você acha que você vai utilizar as pessoas para você conseguir a sua aprovação. Você não está pensando em fazer sonho, em realizar a vida das pessoas. Isso tudo vem do perfeccionismo. Isso tudo vem da sua criação, da sua rejeição, do seu medo. E quando você quebra naquele empreendimento, você está, né, seriamente no caminho da depressão, né, no caminho, né, do medo, porque você se sente humilhado perante a sociedade, porque o seu empreendimento não deu certo, porque a sua ideia não deu certo. Mas por quê? Porque você não pensou em pessoas. Você não pensou em trazer alegria para as pessoas. Você pensou somente em você. Talvez você até falou da boca para fora que você queria montar esse empreendimento, que as pessoas iam fazer isso, mas no seu coração você não tinha esse sentimento. E quando você fala da sua boca para fora, mas o seu coração não tem esse sentimento, o seu empreendimento não dá certo. Não dá certo. Não adianta você falar da boca para fora, porque o Criador sabe o que está no seu coração. E a energia que você emana é a que está no seu coração. Então, se aquela energia que está no seu coração não é de trazer felicidade para as pessoas, você apenas está falando, você não vai conseguir. Porque o seu coração está emanando a energia do perfeccionismo, do egoísmo, da rejeição. Você quer provar para as pessoas que você pode fazer isso. E não pode ser assim. Isso é perfeccionismo. Então, quantas coisas você está sendo perfeccionista na sua vida? Quantas coisas? Será que hoje você se alimenta, põe um monte de comida na sua mesa, porque ontem você passou fome? E hoje você é um perfeccionista na alimentação, você quer pôr, você quer deixar de desperdiçar. Autogoverno. Eu tenho procurado isso porque eu tinha essa mania de ir no supermercado e comprar coisas que eu não tinha necessidade até perder. Isso tudo é perfeccionismo. Por quê? Porque no passado eu não tinha o alimento em abundância. Aí hoje eu comprava tanto que perdia. Isso era perfeccionismo, egoísmo, arrogância. Então, quantas coisas na sua vida você está voltado por perfeccionismo? Que o perfeccionista está ligado ao medo, à rejeição, à falta de aprovação. O que você está fazendo na sua vida? Vamos fazer uma listinha? Tudo que você está fazendo na vida, será que você está buscando a aprovação das pessoas? Você está querendo o reconhecimento das pessoas? Você está querendo comprar o amor das pessoas? Isso você não consegue. Porque se o seu coração não exalar essa essência, não vai acontecer. Por isso que nós temos que buscar estar em conexão com pessoas positivas, com pessoas que nos ajudem a essa conexão. Porque sozinho você não consegue buscar essa conexão. Sozinho você não consegue sair do seu perfeccionismo. Quantas vezes você tem que deixar aquela pessoa vencer algo para ela ser aprovada, para ela sentir a emoção? Você tem que aprender, eu estou aprendendo isso.
a deixar às vezes a pessoa fazer. Eu sabia fazer, mas eu deixo para ela e começo a perguntar: o que você acha sobre isso? O que nós podemos fazer sobre isso? Eu já sei, né? Mas eu seguro o meu perfeccionismo. Estou em treinamento com o meu perfeccionismo, principalmente com a minha fala, porque a fala agressiva é rejeição. A gente quer impor para as pessoas. Isso também é perfeccionismo. Então o perfeccionismo ele é muito forte na nossa vida. E ele está presente em muitas áreas da nossa vida que a gente nem sabe. Quando você maltrata seus pais, você está se vingando deles, perfeccionismo. Porque talvez hoje eles estão idosos e não têm condição de fazer o que você faz. E naquela época que você se sentiu rejeitado, hoje você quer provar para eles que você é o bambambam. Bam, bam. Você chega e fala: eu quero comer isso. Ah, essa comida está uma porcaria. Né? Isso tudo é perfeccionismo, né? Rejeição que você sofreu na sua criação, mas seus pais não sabiam que eles estavam criando isso em você. Então você hoje tem a obrigação de prosperar, você tem a obrigação de adquirir autoconhecimento, você tem a obrigação de seguir o manual da vida, porque você já sabe que existe o manual, você já sabe que existe a internet, você já sabe que existe tudo ao seu alcance. E você vai ficar procrastinando? Nós temos 24 horas no dia. 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme. E o que você está fazendo com as 8 horas? Você está buscando se conhecer melhor? Se libertar desse perfeccionismo? Nós precisamos viver. Você precisa entender que você tem que ser um fazedor. Fazedor do bem. Você precisa fazer, fazer e fazer. Errar, errar e errar. Adaptar, adaptar a sua realidade. Você pode errar milhões de vezes, mas você não pode ficar cometendo os mesmos erros. Nós podemos errar muitas vezes, porque quando você vai crescendo, você vai errando. Quando uma criança começa a caminhar, primeiro ela arrasta, começa a se levantar, ela vai caindo, ela vai crescendo aos poucos, assim é você. E depois essa criança começa a correr e ninguém segura ela, assim é você. Então o que acontece? No seu perfeccionismo, você tem que entender que você precisa largar seu perfeccionismo de lado. E para você largar ele, você precisa começar a dar passos. Passos que não é do dia para a noite. É todo instante você tem que buscar deixar o seu perfeccionismo. Porque o perfeccionismo é que nos atrapalha a viver uma vida linda, né? Por isso que nós falamos. Excelente vida para vocês. O perfeccionismo não pode fazer parte da nossa vida. Você não pode ficar isolado na sua casa fazendo planos, não. Você tem que estar conversando com pessoas. Você tem que estar partilhando a sua ideia com pessoas. Ah, mas eu não tenho pessoas. Tem sim. Se você está conectado com as pessoas erradas, desconecte dessas pessoas. Se conecte com pessoas positivas, com pessoas que vai saber chegar perto de você e falar com você assim: ó, você está fazendo isso errado. Faz assim, 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 assim. Seja humilde para ouvir. Quantas pessoas não gostam de ouvir a verdade? Porque a verdade delas é o perfeccionismo. É a falta de aprovação, é a rejeição, é o medo de empreender, é o medo de dizer para as pessoas: eu não sei. É o medo de dizer para o seu parceiro: eu não estou me sentindo amado, né? Nós brincamos com os casais aí, as pessoas falam assim: ô fulano, você está se sentindo amado? Você tem que falar para o seu parceiro: ó, eu não estou me sentindo amada por você. Eu falo isso para o Criador, já gritei para o Criador: Criador, não estou me sentindo amada por você. E no outro dia eu fluía nas ruas. Então, o seu perfeccionismo em buscar o amor também é grande. E você tem que falar para o seu parceiro: eu não estou me sentindo amada por você. Porque talvez o seu parceiro é um perfeccionista que não quer dizer para você: você está linda, porque senão ele vai falar assim: daqui a pouco já vai achar que eu estou apaixonado, que eu estou arrastando atrás dela. Isso tudo é perfeccionismo. Nós precisamos quebrar esse perfeccionismo dentro de nós. Os relacionamentos, muitos não dão certo por causa do perfeccionismo. Porque alguém quer aparecer mais do que o outro. Porque alguém quer falar com o outro: não, esse projeto seu está errado. Esse projeto seu não vai dar certo. O perfeccionismo nos atrapalha. Quantas vezes seu parceiro tem uma ideia maravilhosa e você não é capaz de estar junto com ele até para deixar ele descobrir que aquela ideia não vai dar certo? Você vai falar com ela assim: ah, se sua família vê você fazendo, nossa, nós vamos pagar mico na sua família. Não existe questão de pagar mico. Existem pessoas que fazem, existem pessoas fazedoras. Você fez, você errou, você faz de novo, você corrige. Como que você quer subir o degrau da prosperidade se você não construiu o degrau? Você precisa
construir o degrau para você subir nele. E você só vai conseguir construir se você fazer. Se você está pensando em fazer algo com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, com o seu filho, senta e conversa, pega o manual da vida, que você já sabe que é a palavra, e veja o que está escrito lá, o que você tem que fazer. O manual da vida fala, tudo que você for fazer, você senta e calcula. Senta e calcula. Hoje nós vimos o que o manual da vida falou para nós, que os sentimentos negativos vêm do interior do nosso coração. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, para nós curarmos o perfeccionismo. Porque se você no seu passado foi rejeitado, você vem criando esse perfeccionismo para você vencer essa barreira da imperfeição, da rejeição, para as pessoas te aprovarem. As pessoas não precisam te aprovar. Você precisa ser aprovado pelo Criador. Já pensou as pessoas que criaram o avião, que criou o carro, que criou o óleo DW40, se elas tivessem tido medo de errar, hoje nós não iríamos desfrutar de todo esse conforto do avião, da televisão, do celular, das mídias. Elas não tiveram medo de errar. Elas foram lá e fizeram. Como eu já disse aqui, o criador do óleo DW40 chama-se DW40 porque ele teve 39 tentativas até fazer a 40, para ele acertar. E ele colocou o nome DW40. Foram 39 tentativas para ter um acerto. Por que você quer ser perfeccionista? Então, ser perfeccionista nas suas emoções, isso escraviza a gente, porque a gente cria um mundo ideal. Como eu disse para vocês, eu era uma perfeccionista de primeira e hoje eu vou falar para você que eu ainda sou perfeccionista. Eu venho me vigiando, quem convive comigo sabe. Então, se eu venho me corrigindo, porque o perfeccionismo ele te escraviza, você fica necessitando da aprovação das pessoas, você quer fazer um trabalho, você quer que as pessoas te elogiem. Isso é perfeccionismo e eu luto contra isso, porque o meu perfeccionismo veio da pobreza, da época que eu catava lixo, da época que eu chegava na escola e as pessoas tinham tudo do bom e do melhor e eu queria me comparar para elas e eu partia para cima para comprar meu caderninho, para comprar minha mochila, para comprar meu lápis de cor da Faber-Castell de 36 cores, porque eu não queria ficar para trás. Ótimo, né? Foi bom, teve o lado positivo, mas aquilo desenvolveu em mim o sentimento de perfeccionismo. Então toda aquela luta que eu tive para sair da pobreza, para estar onde eu estou hoje, me criou sentimentos de perfeccionismo. Então o perfeccionismo veio da rejeição. Então no fundo, quando eu me sentia lá naquela situação de pedir para vender uma fruta, de lutar para fazer aquilo, e as pessoas me davam, e eu queria vender todas aquelas frutas, e eu queria entregar o dinheiro todos para elas, aquilo já era um perfeccionismo de criança que já cresceu dentro de mim. Porque eu não queria ser rejeitada por aquelas pessoas, eu não queria que elas olhassem e falassem comigo assim, mas você não conseguiu vender o abacate todo? Você não conseguiu vender a manga? Você não conseguiu vender o caju, o limão? Então a gente desenvolve o sentimento de perfeccionismo desde criança. Então talvez você tenha esse perfeccionismo dentro de você porque você foi rejeitado. Eu era rejeitada, eu me sentia rejeitada por aquelas pessoas que tinham uma situação financeira melhor do que a minha. E eu desenvolvi o perfeccionismo dentro de mim. E hoje, com o autoconhecimento, eu vi o quanto eu me prejudico, o quanto eu prejudicava as pessoas que vivem ao meu lado. E hoje eu vivo lutando contra o perfeccionismo. Mas você tem que entender que lutar contra o perfeccionismo não é fazer as coisas de qualquer jeito. Você tem que dar o melhor de você e não se cobrar. Quando você dá o melhor de você, não tem como as pessoas não entender que você deu o melhor de você. Às vezes eu falava, você não quer participar de grupo não? Porque só eu faço as coisas, só eu tenho que fazer. Não era só eu. Porque eu tinha mania de perfeccionismo e eu queria chegar e fazer tudo para chamar atenção. E eu não deixava as pessoas fazerem. Quer dizer, eu criava um sentimento de rejeição naquelas pessoas. Eu mostrava para elas que eu podia, que eu tinha capacidade. Por quê? O meu perfeccionismo. O perfeccionismo veio desenvolvendo dentro de mim desde a época de criança, quando eu saí da pobreza. Ele veio desenvolvendo dentro de mim, ele veio crescendo a uma velocidade enorme. E só agora, há poucos anos, eu venho combatendo ele. E dói você combater o perfeccionismo. Mas você tem um alívio tão grande, porque é superação. Toda vez que você faz algo, que você vence o seu perfeccionismo, que você consegue elogiar uma pessoa, que você vê o sentimento daquela pessoa, aquilo traz uma graça muito grande pra gente. Então, por isso que eu falo com você tem que fazer, fazer e fazer. Porque o resultado do fazer é a alegria, é a emoção que você tem.
Se você acha que você não é capaz de abrir uma empresa, que você não é capaz de abrir a sua boca, que você vai pagar mico, você tem que fazer. Porque quando você faz, você olha o que você errou, você traz o perfeccionismo para olhar o que você errou e você conserta. Nossa, que te dá energia, você fala, gente, eu sou capaz. Eu consegui construir o degrau da escada, eu vou para cima. O Criador, ele criou a natureza e eu falo para você, em uma árvore, você olha, os galhos são todos iguais? Não são iguais. Então nós não temos obrigação de ser perfeitos. Nós temos obrigação de dar o melhor de nós. Quantas pessoas, por questão de perfeccionismo, no próprio emprego, elas mentem? Elas mentem demais porque elas têm medo das pessoas descobrirem que elas errou. Às vezes você está no trabalho, a pessoa fala assim, quem deixou esse copo sujo? Quem fez isso? Foi você. Mas o seu medo é tão grande que você não assume. Por quê? Porque você é o perfeito. Ninguém pode saber que você errou. E quantas vezes você puxa o tapete das pessoas para você subir, para você fazer aquele trabalho bem feito, você teve que puxar o tapete de uma pessoa. Por quê? Perfeccionista. Você tem necessidade de aprovação. Você tem necessidade que as pessoas vejam você brilhando. E para isso você faz muitas coisas que não deveria fazer. E você fica se culpando, você fica se cobrando cada vez mais, mas porque você tem que descobrir a sua história. Todo mundo tem que descobrir sua história de vida e você tem que ir lá na sua história de vida e descobrir onde você foi rejeitado, onde você foi humilhado, onde você foi comparado. São esses sentimentos de rejeição, de humilhação, de comparação que fez você ser um perfeccionista. Você tem que voltar lá e perdoar aquelas pessoas, perdoar aquela situação e entender que aquelas pessoas que te humilharam, que te traíram, que falaram aquelas palavras com vocês, elas não tinham conhecimento. Elas não possuíam autoconhecimento. Era o melhor que elas poderiam te dar. E aí você acha que você vai viver nesse perfeccionismo até quando? Impedindo você de ser feliz. Quantas pessoas não conseguem dizer para o seu parceiro, ah, eu te amo, nossa, você é maravilhoso. Por quê? Perfeccionismo. Elas acham que dizer isso, elas estão se humilhando. Elas não conseguem elogiar o parceiro porque elas acham que, nossa, que isso vai menosprezar, vai colocar ela lá embaixo. Isso é perfeccionismo sentimental. E o perfeccionismo sentimental tem destruído muitos relacionamentos. Tem destruído muitas famílias. Você não consegue elogiar seu filho, você só consegue gritar com o seu filho. Por quê? Porque a sua infância, na sua criança, os seus pais gritavam com você. Seus pais mandavam você calar a boca. Seus pais mandavam você pegar o seu brinquedo e dar para aquela criança que chegou. E isso criou rejeição, criou medo em você. Mas hoje nós temos que partir para cima. Nós não podemos deixar isso continuar na nossa vida. E as pessoas falam, por que você fala isso hoje? Eu falo, não, porque hoje eu tenho um conhecimento. E o que eu pretendo com essas lives, com as pessoas que convivem comigo, é ativar as pessoas, porque eu quero que vocês todos sejam felizes, que vocês não passem o que eu passei, porque nós podemos nos conectar, nós podemos trocar ideias. Dentro de vocês tem algo que eu preciso. Vocês têm um código que vocês carregam para mim, eu tenho um código que eu carrego para vocês. Porque aquilo que eu ainda não sei, que eu ainda não faço, é porque eu ainda não sei. Eu ainda não me conectei com as pessoas certas, porque as pessoas que eu estou conectada, eu já copiei os códigos dela. E eu preciso copiar mais código de outras pessoas, então nós precisamos conectar com novas pessoas. Então viver algo novo, como tem uma música que diz viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Você precisa desenvolver dentro de você uma emoção, um sentimento de alegria pela vida. Olhar para a vida maravilhosa, o sol, todo dia o dia é diferente. Todos os dias você tem que fazer algo novo. Mas para você fazer algo novo, você tem que vencer esse homem perfeccionista, essa mulher perfeccionista que existe dentro de você. Você tem que saber chegar perto das pessoas e falar, vamos fazer isso juntos? Hoje eu não consigo fazer nada só, né? Os generais que andam comigo, sempre nós estamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tomar um café, vamos ler a palavra lá na área de lazer lá embaixo, vamos ler a palavra lá em Buritizeiro hoje, vamos ler a palavra lá na Bíblia, vamos fazer isso. Por quê? Porque a conexão, a energia de você estar com outras pessoas é muito grande e essas pessoas te ajudam a quebrar o seu perfeccionismo. Quando você abre a boca e conta o seu perfeccionismo, o que você tem, aquilo ali te alivia seu coração e as pessoas vão falar com você assim, nossa, mas eu achei que era só eu que tinha isso. Por isso que eu digo para você, não seja perfeccionista, abra sua boca e fala o que você vive. Hoje eu disse para uma pessoa, eu fui em um local e durante 1 hora eu apenas peguei uma frase, mas eu
eu estive lá e eu luto contra o meu pensamento. Por quê? Porque o nosso pensamento a toda hora ele tá voando. Mas não é só você não, isso é normal com todo mundo. Não fica pensando você que você sentou para assistir uma palestra e sua mente voou o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que trazer ela para o presente. Isso é normal. Ser perfeccionista é normal. Ser rejeitado na época de criança, isso aí foi normal. Então, assim, nós precisamos quebrar isso e a partir de hoje não viver isso. A partir de hoje não passar isso para o seu cônjuge, não passar para o seu filho, não passar para os seus colaboradores, não passar para as pessoas. Perfeccionismo é medo. Perfeccionismo é falta de aprovação. Isso tudo veio da rejeição. Então nós precisamos viver um mundo novo. Nós precisamos deixar fluir o rio que existe dentro de você. Nós temos que desejar a felicidade das pessoas. Você precisa querer o bem das pessoas. Quando você quer o bem das pessoas, você consegue prosperar. Você consegue viver melhor. Então, tenha alegria da vida. Ah, mas Sivone, hoje eu estou vivendo essa condição. A sua condição muda com uma simples decisão. Se você decidir ser diferente hoje, neste momento, se conectar com pessoas diferentes, a sua vida será transformada. Se você está vivendo a mesma vida todos os dias, é porque você não está fazendo algo novo todos os dias. Você não está se conectando com pessoas novas todos os dias. Você não está procurando autoconhecimento todos os dias. Nós precisamos buscar autoconhecimento. Já são 19h02. Como nós combinamos, nós vamos terminar as lives às 19 para que as pessoas possam ir até os templos, né? Tem muitos irmãos aqui que vão agora às 19 horas. Então eu quero dizer para você, né? Se você quiser fazer uma pergunta, dá tempo eu responder, ainda temos 4 minutinhos. O que você descobriu nessa live? Você é um perfeccionista? Diz aí para nós. Foi importante para você a nossa fala hoje? Agregou valor em você? Você está decidido a se conectar com novas pessoas? Você quer viver algo novo? Você merece viver algo novo. A felicidade é para todos. O manual nosso já diz vida e vida em abundância. Então, se você não está vivendo essa vida em abundância, vamos procurar identificar o que está te impedindo de viver essa vida em abundância, né? Como o Luiz disse aí, agregou muito. Parabéns, Luiz. Ah, tá lá, esclarecedora. Nós estamos trocando conhecimentos. Através da minha fala, vocês vão crescendo. E através da fala de vocês, eu vou crescendo. É importante essa comunicação. É importante se conectar com pessoas que estão buscando crescer. Eu estou corrigindo, né, o meu perfeccionismo todos os dias. E vocês também. Não queira se condenar. Todos os dias você diz, hoje eu posso fazer algo novo. Hoje eu sou um homem diferente. Hoje eu sou uma mulher diferente. O que aconteceu 1 minuto atrás, você não precisa se crucificar. Porque você não pode fazer nada. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixa. Muito bem. Né? Nosso dia disse, estou decidida a não ser mais perfeccionista. Nossa amiga disse aí, sinto mais aliviada. Não se condene. O perfeccionista, né? Ele aceita os erros de todo mundo, mas não aceita o dele. Não queira se condenar. O Criador não te condena. E você pode ser uma nova pessoa, né? Não vamos nos cobrar tanto. Vamos descobrir de onde vem essa cobrança? Por que você é perfeccionista? Mas não confunda perfeccionismo com desleixo, né? Fazer as coisas de qualquer coisa, não. A gente tem que fazer dando o melhor de você. Que quando você dá o seu melhor, quando você busca conhecimento, você dá o seu melhor, né? É isso aí, meu irmão. Vamos viver mais. E viver feliz. Alegria, alegria, né? Excepcional semana para todos vocês. Alegria, você tem que decidir ser feliz. Você tem que decidir se amar, saber que alguém te ama. Porque quando você sabe que alguém te ama, independente do que você é, e você se ama, você se aceita da forma que você é, você consegue amar as pessoas. Você consegue aceitar as pessoas. Você consegue deixar o seu perfeccionismo. Isso mesmo. Isso causa dor. Não se perdoar, né? Não ser perfeito. Mas nem a natureza é perfeita, né? Os galhos são imperfeitos. E a máquina que foi criada para ser perfeita, ela também quebra, ela também erra. Então o perfeccionismo não é do Criador. Alegria, alegria, gratidão a todos vocês. No próximo domingo, às 18h07, nós estaremos aqui com um novo assunto, tá? Excepcional semana. Alegria, alegria, generais!